Sabe aquela ideia de que grandes momentos da história são sempre grandiosos, cheios de pompa? Pois é, a história de hoje mostra que, na maioria das vezes, não é bem assim. A gente vai descobrir o nascimento caótico e quase esquecido de um conceito que mudou a literatura para sempre, a literatura mundial. Pensem um pouco nas maiores invenções, nas ideias que viraram o mundo de cabeça para baixo. Elas não chegam num pacotinho bonito, tudo arrumado. Não mesmo. Na verdade, como a própria história vive mostrando, elas surgem no meio do caos, da confusão e, muitas vezes, da mais pura distração. E a nossa história de hoje é o exemplo perfeito disso. Um momento que, olha, tinha tudo para entrar nos livros de história com fogos de artifício, mas que na real foi meio esquisito. Então vamos lá, a gente vai voltar no tempo para um dia bem específico e só sabemos o que aconteceu porque um jovem escritor anotou tudo. Graças a ele, a gente sabe exatamente onde e quando essa ideia genial quase se perdeu. Imagina só a cena. Estamos na casa do grande Goethe, uma verdadeira lenda da literatura. Fazia dias que ele não via seu jovem assistente, e ele estava assim, literalmente transbordando de pensamentos, de reflexões que ele precisava botar para fora. E quem era esse assistente? Johann Peter Eckermann, um rapaz super dedicado que, mesmo depois de 1 ano e meio trabalhando com o mestre, ainda parecia não ter sacado completamente a genialidade dele. De um lado, a gente tem o visionário, do outro, o aprendiz ali todo esforçado. Goethe, então, finalmente começa a desabafar sobre o que ele andou lendo desde a última vez que se viram. E é bem aqui que a conversa dá uma virada que nem Eckermann e talvez nem o mundo esperava. Do nada, Goethe solta essa, é bom lembrar, a gente está em 1827, na Alemanha, ler um romance chinês não era uma coisa, digamos, comum. E a reação do Eckermann é exatamente o que se esperaria de alguém daquela época, né? Ceticismo puro. Para ele, a ideia era tão fora da casinha que ele simplesmente não conseguiu processar. Mas Goethe corta ele na hora. O Goethe já estava vendo uma coisa muito maior, uma conexão que ia além das culturas, uma humanidade que era a mesma em todo lugar, mesmo nos lugares mais distantes. O Eckermann ainda tenta achar uma lógica naquilo. Na cabeça dele, só podia ser uma obra de exceção, sabe? Uma coisa totalmente fora da curva. Ele se recusa a acreditar que aquilo pudesse ser normal. E aqui, minha gente, vem o golpe de mestre de Goethe. Com uma única frase, ele não só valida a literatura chinesa, como coloca ela numa perspectiva histórica tão gigantesca que o Eckermann fica completamente sem palavras. Goethe aproveita aquele silêncio de bug mental do seu aprendiz para dar o próximo passo. Ele não estava falando só de um livro, ele estava prestes a anunciar uma revolução no pensamento. E então ele diz, a frase que mudaria tudo. É aqui que nasce o conceito de Weltliteratur, ou literatura mundial. Uma ideia monumental, a de que as nações precisavam olhar para além das suas próprias fronteiras literárias. Um momento histórico. Um momento histórico que estava prestes a bater de frente com a realidade mais banal possível. A história, como a gente vai ver, tem um senso de humor bem irônico. Bem no auge dessa revelação toda, um barulho da rua quebra o clima. A grandiosidade, de repente, dá lugar à distração. E o que era tão importante a ponto de interromper o nascimento da literatura mundial? A possível volta de uns treinos que tinham saído mais cedo. Pelo visto, era o pico do entretenimento numa tarde de inverno em Weimar. E isso aqui ilustra perfeitamente a natureza humana. O conceito que ia mudar os estudos literários para sempre foi, num piscar de olhos, esquecido. Os dois correram para a janela, com o nariz grudado no vidro, esperando ansiosamente pelos trenós. Mas foi alarme falso. Não eram os trenós. Decepcionados, eles voltaram para os seus lugares. Goethe até tentou retomar o fio da meada, mas a magia já tinha se quebrado. E para completar, logo depois, outro barulho distraiu eles de novo. O que nos leva à grande questão, né? Como é que uma ideia tão importante, que nasceu num momento tão frágil, tão cheio de interrupção, conseguiu, de alguma forma, sobreviver e florescer? A verdade é que aquele momento histórico terminou do jeito mais anticlimático do mundo. A conversa simplesmente morreu. Goethe começou a falar de outras coisas, meio sem ânimo, e logo o Eckermann foi para casa. Sem festa, sem fanfarra, nada.
E é aqui que a gente enxerga o padrão. Uma ideia revolucionária que vem de um lugar inesperado. Um romance chinês. É recebida com total desconfiança. Quase se perde por causa de um trenó e termina sem nenhum alarde. Isso não é só uma historinha engraçada. É um retrato de como a história acontece de verdade. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para pensar. Se o Eckermann não tivesse anotado com todo o cuidado essa conversa esquisita e interrompida, talvez o conceito de literatura mundial tivesse se perdido ou demorado muito mais tempo para aparecer. Isso faz a gente se perguntar: quantas outras grandes ideias nascem em momentos comuns como este e simplesmente desaparecem antes que alguém consiga notar?